Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula da professora Andreia e nossa aula de hoje, sério mesmo? O mosquito é o rei? Vamos lá para o tema da aula, pode colocar para eles, por favor. O gênero textual fábula, objetivo, participar de práticas de compartilhamento de leitura, recepção de fábulas, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva. Andreia? Bom dia, Elaine. Bom dia, sétimo ano, professores e alunos. Hoje a gente está com uma aula aí bem legal sobre fábula e com uma convidada super especial, que é a Elaine mesmo. Né, Elaine? É, isso mesmo. Hoje a Elaine vai participar como convidada especial. Vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho do gênero textual fábula, né? Acho que nós não falamos ainda, mas vocês já devem ter ouvido falar. E a nossa acolhida é exatamente sobre isso. Você já estudou o gênero textual fábula? Conte-nos. Vamos lá, 2 minutinhos para vocês. Olha que foto bonitinha que está aí na acolhida. Vamos lá. Vamos lá então. A Joane, a Luísa da Prof. Flávia disseram que sim. A Isa da professora Helene também disse que sim. A Riana da Pro Cláudia, sim. Luana da Pro Simone. Os alunos do Pro Sérgio, em especial a aluna Ana Flávia, sempre estão aqui conosco da Escola Orlandi, Parque do Carmo, da Leste 4, disseram que sim. Ó, Andréia, todas aqui disseram que sim, viu? Ah, muito bom. Eu estou lendo aqui, a Adriana, da Prolidiana, disse que dentro da fábula eles colocam lições de vida. Muito bom, né? Ótimo. Então, a gente está percebendo assim, que vocês, de fato, estão sabendo sobre fábula. Vamos colocar o próximo slide para eles. E aí eu vou falando. Elaine, você pode ir lendo para mim, por favor? Sim. Características. Narrativa alegórica e curta. Escrita em prosa ou verso. As personagens, geralmente, são animais que apresentam características humanas, falas ou costumes, etc. Aborda temas variados. No final, apresenta o ensinamento, uma lição de moral para o homem. Pode ser transmitida oralmente, propicia a criação de versões diferentes para uma mesma história.
Por ser, né? Por ser transmitido oralmente, propicia a criação de versões diferentes para uma mesma história. Ok, isso mesmo, né? Essa informação é bastante importante, né? Essa questão dela ser da tradição oral. Então, vocês vão ler várias versões de fábulas com o mesmo título, né? E vocês vão perceber que vão fazer relações, falando, nossa, mas eu já li diferente, é assim mesmo. A gente tem um exemplo, assim, grande, que assim, aparece muito para a escola trabalhar, que é a da cigarra e a formiga, né? Ora focando no trabalho da formiga, ora focando ou na preguiça da cigarra, ou então na habilidade artística da cigarra. Então, são várias linhas que a gente pode seguir, e para fazer reflexão é muito legal, né? Inclusive, vocês também vão acabar tendo de fazer uma, né? Pode ser uma reescrita, mudando aí um pouco o foco, certo? Então, vamos lá. Nós vamos ler uma agora, que se chama O Leão e o Mosquito. Essa é a aula número 6, que está na página 51, tá bom? Vamos lá. Você pode ler, Elaine, por gentileza? Claro, posso sim. Um leão ficou com raiva de um mosquito que não parava de zumbir ao redor de sua cabeça. Mas o mosquito não deu a mínima. Você está achando que eu vou ficar com medo de você só porque você pensa que é o rei? Disse ele ativo e em seguida voou para o leão e deu uma picada ardida no seu focinho. Indignado, o leão deu uma patada no mosquito, mas a única coisa que conseguiu foi arranhar-se com as próprias garras. O mosquito continuou picando o leão, que começou a urrar como um louco. No fim, exausto, enfurecido e coberto de feridas provocadas por seus próprios dentes e garras, o leão se rendeu. O mosquito foi embora zumbido para contar a todo mundo que tinha vencido o leão, mas entrou direto numa teia de aranha. Ali, o vencedor do rei dos animais encontrou seu triste fim, comido por uma aranha minúscula. Muitas vezes, o menor de nossos inimigos é o mais terrível. Precisamos prestar muita atenção à nossa volta, né? Essa é uma das leituras aí, em relação a essa fábula. E coloca para mim, por gentileza, o slide número 6. Coloquem para eles. Olha só, vejam aí a expressão do leão, né? E o mosquitinho, vejam, observem na imagem a questão da proporção aí, né? Do mosquito para o leão. Eu ainda precisei deixar o mosquito um pouquinho maior para a gente, assim, para ficar mais bonitinho. Mas ele poderia até ser menor, claro, e ele era menor, né? Pensando aí na vida real. Então, olha só. E a gente sabe o quanto um mosquitinho nos incomoda, né? Então, pode passar para frente. E aí, vamos lá para a última, para o slide 9 agora. O slide, olha só. E aí também, eu poderia ter deixado menor ainda, né, a aranha, mas a imagem que eu encontrei era uma aranha. A menor que tinha era desse tamanho, para colocar numa teia, e o mosquitinho. Então, a proporção de um para o outro também, né? Mostrando aí o quanto essa aranha pequenina foi aqui, acabou aí com a vida do mosquito, que estava também incomodando o leão. Então, por isso, né, uma brincadeira aí no título da aula, sério mesmo? O mosquito é o rei? Né? Então, vamos pensar nisso. Vamos lá, as questões agora, para a gente poder falar mais um pouquinho. Pode ler, Elaine, por favor? Claro, as duas? Isso. Qual é o conflito vivido entre as duas personagens? No final da história, qual é o efeito de sentido causado pelo encontro do mosquito com a aranha? Você vai explicar? Ou só dar uns minutinhos? Não, vou falar rapidinho. Então, qual é o conflito vivido entre as duas personagens, né? O que vai causar toda essa trama aí, né?
O que vai fazer com que a gente espere que aconteça uma coisa positiva ou negativa? Qual é o acontecimento aí, né? Qual é o conflito? Qual é a intriga que é causada aí? E a segunda, qual é o efeito de sentido, né, causado quando a gente presta bem atenção, né, na imagem também da aranha, né, pegando aí, o mosquito acaba aí nessa teia de aranha, essa aranha tão pequenininha. O que causa isso? Qual é o sentido que dá para a história quando você lê isso? Então vamos lá, 2 minutos para vocês. Ó, Andrei, antes de ler as respostas dos alunos, vou ler um comentário do Pro Leonardo, que eu achei bem legal. Pro Leonardo, da escola Professor Pedro Madoglio, que ele diz assim: há diversas fábulas a serem contadas em diferentes leituras, podendo incluir matérias diversificadas como a história ou a geografia. Bem legal, né? Trabalhar interdisciplinar, show. Sim, e eu vou dizer, esse Pro Leonardo, ele sempre participa, ele sempre traz umas coisas legais. Obrigada, Pro, muito bom. Antes de você ler as respostas, eu vou colocar assim, a Tayla da Pro Sandra disse que a intenção era ser o rei da selva, né? Eu vou falar, engraçado, né? Ser o rei da selva, ele pode ser, ele é considerado o rei da selva, mas às vezes também essa questão a pessoa achar, vamos passar isso para a vida real, que é o que a fábula tenta fazer, né? É criticar aí os comportamentos humanos. Então, às vezes a gente está numa posição dentro de um determinado contexto, que ali naquele contexto a gente é o rei, mas não significa que nos outros lugares nós também sejamos tratados da mesma forma, né? Ou possamos nos utilizar daquele mesmo status. Então, precisa tomar cuidado com isso. Achei legal esse comentário dela. Pode ir, Elaine. Muito bem. Ó. O Lucas, da Procirlene, colocou: o mosquito incomodando a aranha, igual fez com o leão. Aí o João Lucas, da Promiralva: disputa para ver quem é o rei dos animais. Deixa eu ver aqui alguma da 2 que eu... A Joyce, da Procarla: disputa para ver quem é o rei dos animais também. Eu tinha separado uma aqui da 2. Ó, os alunos da escola Soinco, se eu não estou enganada, é de Guarulhos, também sempre participando. A Giovana da ProRut colocaram assim: ver quem conseguia ser o rei da floresta. 2.
Os alunos da professor Francisco Roosevelt, o Lucas, colocou assim, da 2, que aranha é mais forte, colocou bem resumidinho. A Sabrina da Promárcia, na 2 ela colocou medo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma da 2. O Gustavo da Proelaine, tamanho não é documento. Ele colocou assim na 2. E a Yasmin da Protaís colocou na 2, que nem sempre se ganha na vida. Muito bom. Eu li um aqui da Pro Verenice, ela fala o poder está dentro de cada um. Também a gente pode colocar isso, né, para ilustrar. E aí, voltando àquilo que eu tinha falado sobre o leão ser o rei da selva. Então, se o poder, aí pensando no poder, o poder está dentro de cada um, então a gente também tem que pensar que nem sempre, porque você ocupa determinado, porque eu já ouvi comentários sobre o poder em relação no trabalho, um cargo maior e tal. Então, nem sempre você vai ter o mesmo poder em todos os lugares, né? E por isso o poder está dentro de cada um, então, porque você tem que ter essa consciência de que você vai lidar com pessoas diferentes, e aí entra o que o aluno falou, nem sempre você ganha, né? A gente tem que estar preparado para isso, né? Muito bom. Vamos colocar as respostas para eles? Então, qual é o conflito vivido entre as duas personagens? As personagens disputam para ver quem é o rei dos animais, ou seja, quem tem mais poder de incomodar o outro, né? O mosquito ou o leão. E essa é uma possibilidade, e essas outras que vocês falaram também estão dentro, tá? No final da história, qual é o efeito de sentido causado pelo encontro do mosquito com a aranha? Então, o efeito de sentido é um efeito de humor, né? A gente fica esperando, né, a aranha, que o mosquito dê conta, então, né? A gente já acha que o mosquito ganhou na história e no final das contas vem um ser menor ainda e tira o mosquito da jogada, né? Então, o final da fábula dá um efeito de sentido de humor à história, pois uma aranha minúscula come o mosquito, mesmo depois de ele ter vencido a disputa com o leão. É um final trágico, mas também cômico, que tem como objetivo fazer o leitor refletir sobre a mensagem da fábula, então, que vocês já falaram bastante, né, sobre isso. Até uma professora acho que colocou, não sei se você já falou, Elane, que é, né, aquele ditadinho que todo mundo conhece, que é nos menores frascos que se encontram os melhores perfumes, né? Isso. Vamos lá. Podemos ir para o próximo agora, Elaine? Podemos. Então, vamos lá. Agora, no próximo slide, olha só. Nós vamos assistir a um vídeo do Janela Janelinha, que vai falar, então, sobre fábulas europeias, e nós vamos assistir a uma delas. E vamos ver se tem um tempinho. Tem quanto tempo, Elaine? 7 minutos. 7? Ah, então Isso. tá. Então, nós vamos colocar a fábula e depois dá pra gente comentar um pouquinho, porque ela é muito legal. Vamos lá. Janela, janelinha, e a flor de tangerina, e o mundo amanheceu fazendo rima. O céu se revelou, janela, janelinha, e mostra o horizonte, a sua linha. Lá fora passa Maria Fumaça, tem pandeiro brincando com o violão. O meu planeta é cheio de surpresa em cada história, em cada verso da canção. Oi, você aí. Eu daqui tô chegando animadíssima com o programa de hoje, que tá recheado de filmes deliciosos de diferentes países da Europa. E abrindo a nossa primeira janelinha, eu vou contar uma história que vem lá da Inglaterra, chamada A Velha que Vivia Dentro de uma Garrafa de Vinagre. Era uma vez uma velha que vivia dentro de uma garrafa de vinagre, pobre de maré de si. Um dia, uma fada estava passando e ouviu a velha falando sozinha. É uma tristeza, uma tristeza. Eu deveria morar numa casinha com campainha e vizinhos contentes. E a fada disse,
Quando for dormir, vire-se na cama 3 vezes, feche os olhos e de manhã você vai ver só. A velha fez tudo direitinho. E de manhã, lá estava ela na sua casinha do jeitinho que ela pediu. Ela ficou contente, mas se esqueceu de agradecer a fada. E a fada foi para o norte fazer uns negócios. Quando voltou, quis saber como estaria aquela senhora, foi até lá e ouviu a voz da velha. É uma tristeza, uma tristeza. Eu não deveria morar nesta rua com essa gente grossa. Deveria viver numa mansão no campo. A fada ficou um pouco desapontada, mas disse: vá dormir, vire-se na cama 3 vezes, feche os olhos e amanhã você vai ver só. A velha fez. E na manhã seguinte, lá estava ela, toda feliz na sua mansão. Ela só se esqueceu de agradecer. E a fada foi para o sul fazer umas comprinhas. Quando voltou, foi lá ver a senhora. E da janela ouviu: é tristeza, uma tristeza essa vidinha parada no campo. Eu deveria ser uma duquesa. A fada ficou um pouco aborrecida, mas disse a mesma coisa de sempre. A velha obedeceu e na manhã seguinte acordou uma duquesa. Uau! Uma obrigadinha? Nada. E a fada foi para o leste visitar uns parentes. Quando voltou, é uma tristeza ser duquesa. Por que é que eu não sou rainha? A fada ficou um pouco irritada, mas de manhã, lá estava a rainha dando ordens à torto e à direito. Agradeceu? E a fada foi para o oeste pegar uma praia. Quando voltou, bronzeada, é uma tristeza ser rainha deste paizinho insignificante. Eu deveria reinar sobre o mundo inteiro. E no dia seguinte, a velha tinha voltado à sua garrafa de vinagre. É uma tristeza. Nossa, mas que senhorinha difícil, né, gente? E além de tudo, muito da mal agradecida. Vamos lá, Elaine. Eu adorei. Quando eu vi essa fábula, eu falei, eu tenho que colocar essa para os meus colegas. Afinal de contas, de vez em quando aparecem os comentários aqui, que agora eu vou dizer para vocês. Você, assim, por enquanto não. Ultimamente está, assim, os comentários são muito legais, mas às vezes aparecem uns aqui que eu falo, gente, saiu do vinagre. Saiu do vinagre. Então agora eu vou falar para você, Elaine, todas as vezes. Apareceram comentários aqui, assim, azedos, eu vou falar, Elaine, você abriu ou você fechou a garrafa? Vamos lá. Para vocês agora, ó. Eu estou lendo vários comentários aqui. Deem um ensinamento aqui. Coloquem numa frase para mim. Eu já vi que tem alguns aqui. Coloquem numa frase para mim. Podem ir colocando, enquanto eu vou olhando aqui, já vou até falar. Ó, a Pro Francisca colocou sempre quando mais... sem dar... peraí. Acho que ela quis dizer, quanto menos se tem, quanto mais se dá, menos valor se dá à vida, né? Quanto mais se tem, menos valor se dá à vida. Alguma coisa assim. Vão colocando aí. Tem alguma, Elaine, que você possa ler? Vamos lá, deixa eu ver aqui. A Pro Rosana, agradecer mais, reclamar menos. A Pro, acho que é a Pro Priscila. Pare de reclamar e agradeça mais. Achei interessante aqui, ó, Pro Helenita. Tem gente que sai do vinagre de estimação. É bem assim mesmo. Muito bom. Quem tudo quer, nada tem. O Pro Alessandro também, muito legal, né? Isso. Sempre... Ó, pode falar. O Guilherme da Prorita. Sempre quando se quer mais, se recebe menos. Isso, muito bom. Adorei. Essa fábula foi, assim, uma que mostrou bastante pra gente essa questão de
de tentar mesmo agradecer. Eu acho que a gente acho até que a gente está numa fase assim. Como a gente está numa fase complicada, a gente está com uma tendência mais a reclamar de tudo do que enxergar, pelo menos, as pequenas coisas, até as coisas mais simples que têm acontecido conosco, né? E parece piegas, mas o fato de estarmos vivos já é a nossa maior gratidão nesse momento, né? Então, vamos enxergar por esse lado. Mas muito bom. Quanto tempo eu tenho? 25 segundos. Eu já não tenho mais, né? Quanto tempo eu tinha, na verdade, né? Vou mudar o verbo. Gente, essa foi a nossa aula. Pode colocar o último slide. Aliás, coloquem nas habilidades para eles hoje. Coloquem nas habilidades. Slide 14. Isso, deem um print. 14 e 15. Isso, 14 e 15. Ok? Bom, essa foi a nossa primeira aula sobre fábula. Amanhã nós continuaremos falando sobre fábula. Hoje é mais a questão de repertoriar mesmo, né? E aí vocês têm mais possibilidades de encontrar muito mais fábulas que vocês podem usar em sala de aula, né? Para aumentar mesmo esse repertório do aluno. E muito obrigada, Elaine, muito obrigada, produção, muito obrigada, 7º ano, professores e alunos. Até amanhã. Beijo para vocês. Obrigada a todos. Beijos. Até amanhã.